Alguns estados brasileiros tiveram fortes problemas com o fator climático durante o desenvolvimento da segunda safra de milho. Isso aconteceu em Goiás, aconteceu também no estado de Minas Gerais, que tem registro, mas principalmente aconteceu no Mato Grosso do Sul e no norte do estado do Paraná, que foram os estados mais castigados. Nós vamos falar agora um pouco a respeito do desenvolvimento da segunda safra de milho no Mato Grosso do Sul. E para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui o presidente da AproSoja local, Juliano Schmaidec, nosso convidado nesta terça-feira aqui no Agricultura BR. Juliano, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado por estar aqui conosco nesta tarde, já começo de tarde para todo o país. E olha, o milho, nesse ano nós tivemos, aí, a gente estava comentando antes de começar, mas tivemos ali todos os tipos de problema climático que poderia acertar ou atingir o milho. E mesmo assim tem um resultado que é classificado como bom para essa safra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É um ano que teve todos os intempéries, vamos dizer. Começamos com excesso de chuva, dificuldade de plantar. Logo em seguida, uma seca de 45 dias, existiram vendavais e granizo. Então, foi bem difícil para o produtor rural. Quem conseguiu ganhar uma ou duas chuvas a mais, veio para um patamar agradável, confortável, de 90 a 100 sacos. Então, nós temos aí no estado produtividades de 20 a 100 sacos por hectare. Por sorte, o preço tira um pouquinho esse prejuízo. Os agricultores do MS, eles costumam fazer um pouco de barter. Os que se excederam um pouco no barter é um pouco complicado, porque talvez falte produto, então tem que fazer um achout. É um ano bem difícil para o MS, vamos colocar assim, mas os que não estão muito contratados conseguem tirar esse prejuízo no preço. Nós temos um valor melhor e esse fator ele é extremamente importante quando nós falamos do milho nesta segunda safra, né? Uma realidade totalmente diferente daquela que tinha no ano passado para quem produz milho em todo o país. Juliano, em relação a essa colheita, apesar de ter um resultado de produção menor, a produtividade caiu, tem uma produtividade aí que tem extremos, né? Se nós pegarmos as travas, você acabou de citar aqui, de 30 a 110 sacas, você tem aí uma variação muito forte. Em relação ao armazenamento desse milho, nós temos muita soja, apesar da comercialização estar acelerada, ela ainda tem muita soja no Mato Grosso do Sul. Para onde está indo esse milho? Nossa colheita não andou mais por causa da alta umidade no milho. O produtor não consegue colocar em silo bag. Está em 60% nesse momento, né, a colheita? Está em 60% nesse momento. Não andou mais por causa que a umidade está alta e ele não consegue colocar em silo bag. Algumas cooperativas e armazéns não recebem milho acima de 20 de umidade. E outras têm que tirar o soja. O tabelamento dos fretes travou a saída desse produto e dificultando o nosso andar dessa safra, né? Mas devagarzinho as coisas vão se organizando, o produtor já aprendeu a lidar com o silo bag e acredito que aí para o final de agosto, começo de setembro, a gente vai ver muito produtor colocando produto em silo bag. Tem um dado, Juliano, que eu estou lembrando agora, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que aqui no Brasil é raro nós fazermos, mas os americanos eles sempre fazem o seguinte: o quanto você tem de produto estocado e o quanto desse produto estocado está nas fazendas, no caso norte-americanas. Hoje no Brasil, com o silo bag, que trouxe uma possibilidade para o produtor rural negociar o seu produto no melhor momento de preços, isso é fundamental. Já temos algum andamento que fale assim: olha, hoje nós temos tanto de soja nas fazendas ou uma quantidade X de milho nas propriedades? O SIGA sempre consegue trazer esse número aproximado. Eu não tenho aqui comigo esse número, mas nós temos esse levantamento próximo. Eu posso trazer para você o próximo programa. E com esse incremento do silox, é bom que o produtor fica na mão dele o produto, né? Então, começa a colheita, ele começa levando o produto às cooperativas e armazéns, e quando a umidade chega no ponto ideal, ele começa a ensilar na fazenda, né? Tá certo, pegar na fazenda. Juliano, você comentou agora a respeito do barter. Eu abri o programa de hoje falando a respeito de que as negociações com barter, de acordo com algumas empresas aí de porte, como a Syngenta, estão bem mais lentas por conta de tabelamento de frete.
né? Isso tem assustado, de acordo com a nossa apuração, tanto o produtor quanto também a indústria que precisa fornecer alguns produtos, principalmente pensando nessa safra de soja que, teoricamente, já vai ter o final do vazio sanitário em vários estados, ou no meio do mês do próximo mês, ou no final do mês de setembro. Tem chegado os fertilizantes? Está atrasado no Mato Grosso do Sul? Como é que vem essa situação do barter? Os barters estão acontecendo. Na parte de milho, nós temos a precificação para o milho para o ano que vem a R$ 27, R$ 28 nas trocas por adubo em algumas cooperativas. Eu acredito que é um bom preço. É um ano político, a gente não sabe como o dólar vai andar no futuro. Então, nós temos que aproveitar as boas oportunidades e fazer as travas. O soja, ele tem andado no barter entre R$ 68 e R$ 70. Muito da comercialização da soja futura, as travas já foram feitas mais atrás. O produtor do MS tem esse costume de fazer mais cedo. É confortável essa trava mais cedo, nesse momento que o frete subiu? Sim, é confortável, com certeza. Quando foi feito, não tinha o tabelamento ainda. Isso dá uma segurança ao produtor. Com quem foi travado, no caso as indústrias, as importadoras, elas estão mantendo esses acertos de barter? Sim, algumas empresas nós tivemos que fazer ajustes para receber o adubo, dividir o prejuízo, vamos dizer assim, mas algumas cumpriram e, como diz, a gente passou uns 60 dias meio de incertezas no mercado, né? Demorou a subir o adubo, agora está normalizando, com a saída do milho do estado começa a fluir isso aí, mas o tabelamento de frete trouxe um prejuízo grande ao produtor rural e à comunidade também, né, a população. Vou encerrar agora, claro que o nosso assunto hoje, tema, claro que foi milho o tempo todo, mas vou encerrar com uma pergunta um pouco mais complicada, Juliano. Já que nós falamos também desse princípio, né, que já estamos falando de soja, né, o cultivo da soja, nós vamos ter esse início. Qual que é a sua expectativa para essa próxima temporada da oleaginosa no Mato Grosso do Sul? A expectativa é boa, tem que ser respeitado o melhor período de planta. O Mato Grosso do Sul, nosso clima é incerto, sempre temos veranicos. Respeitando as boas práticas agronômicas, a gente tem conseguido se sair bem. A genética tem trazido boas produtividades e estabilidade ao produtor sul-matogrossense. Então, falar de clima 3 meses antes eu acho complicado, mas a gente respeitando as normas e a estatística do que vem mostrando, o que as fundações trazem para o produtor rural, as normativas, a Embrapa, nós vamos ter uma boa produtividade de novo. Tá certo, Juliano. Obrigado por mais uma participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui conosco, claro. Eu conversei agora com Juliano Gimaidec, presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul. Bom, eu continuo falando a respeito da produção de milho, mas principalmente, o Juliano citou agora o fator de clima, pensando também como é complicado você ter essa previsão já para a safra de soja, 10 meses antes, mas para o milho que está no campo e ainda tem 40% dele para ser colhido, já é uma situação um pouco mais tolerável, né? Que já tem como você fazer isso. É por isso que nós vamos falar agora com a Juliana Rezende, está na Somar Meteorologia em São Paulo e nos mostra agora, fala um pouco a respeito de como está essa previsão, né? Está meio parado nesse momento essa colheita do milho segunda safra no Mato Grosso do Sul. Juliana, como é que fica a previsão do tempo para os próximos períodos? Olha, Fabiano, a segunda quinzena do mês de agosto promete ser de um cenário bem mais favorável para o andamento da colheita do milho segunda safra no estado sul-mato-grossense. Isso porque a primeira quinzena foi marcada por chuvas mais persistentes e duradouras, conseguiu até superar o que é esperado para todo o mês em apenas uma quinzena. Na primeira quinzena de agosto, tivemos aí bons episódios de chuva que passaram de 50 milímetros em apenas 2 semanas. Agora, ao longo dos próximos dias, a tendência é de um cenário bem mais seco. Entre o dia 15 até o dia 19 de agosto, praticamente nada de chuva. A gente volta a ter aquele padrão de tempo mais seco, relembrando aí o mês de julho, que foi um mês bastante seco em grande parte do Brasil central. Então, a semana até o dia 19 não tem previsão de chuva, porque as áreas de instabilidades vão voltar a se concentrar no sul do Brasil. E aí, a massa de ar mais seco em grande parte do Brasil central vai tomar conta dessa região.
favorecendo para o andamento das atividades de colheita do milho segunda safra. No decorrer da segunda semana, entre os dias 20 e 24 de agosto, tendência até de chuva retornando um pouquinho mais para as áreas mais ao sul do estado, mas de forma bem fraca e isolada. Essa chuva não deve trazer grandes transtornos em relação ao andamento da colheita. Já nas áreas mais ao norte, nada de chuva ainda, é o sol que vai seguir predominando, favorecendo o andamento das atividades no campo. E no decorrer do terceiro período, até o finalzinho do mês de agosto, tendência ainda de algumas pancadas de chuva que podem acontecer em áreas do sul e até do oeste do estado do Mato Grosso do Sul, mas somente de forma muito localizada, isolada e de fraca intensidade, porque nas demais áreas do estado do Mato Grosso do Sul, tendência de tempo bastante seco e temperaturas em elevação também. Então, no decorrer da segunda quinzena do mês de agosto, a tendência é de um cenário bem mais otimista para o andamento das atividades no campo no estado do Mato Grosso do Sul, diferente da primeira quinzena, onde tivemos pancadas de chuva que acabaram atrapalhando o andamento da colheita do milho segunda safra no estado.